Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos empresários de Mossoró, aos dirigentes da CDL, FCDL do Rio Grande do Norte e CDL de todo o Brasil, aos meus amigos e às minhas amigas. Esse é o podcast número 96 do dia 27 de abril do ano 2023. A santa do dia. A santa de hoje é Santa Zita. Neste 27 de abril é celebrada a festa de Santa Zita, padroeira das empregadas do lar. Ela era de condição muito humilde e desde pequena teve que trabalhar como empregada para manter sua família. Sofreu muitas zombarias, mas seu amor aos pobres fez com que até os anjos ajudassem nas tarefas de casa. Santa Zita nasceu perto de Lucca, na Itália, em 1218 e desde os 12 anos de idade serviu por 48 anos a uma família muito rica. Como se preocupava muito com os pobres e desfavorecidos, certo dia foi ajudar um necessitado, deixando por um momento seu trabalho na cozinha. Os outros empregados disseram à família que foi à cozinha investigar e encontraram os anjos fazendo o trabalho da santa. Dessa maneira, foi-lhe permitida mais liberdade para servir aos pobres, mas nem por isso pararam os ataques e zombarias de outros empregados. Naquela época, uma grande fome atingiu a cidade santa e Santa Zita repartiu a sua própria comida com os pobres. Bom exemplo para a igreja. A notícia de economia da semana. O lucro líquido dos planos de saúde cai de 3 bilhões e 800 milhões de reais em 2021 para 2 bilhões e 500 mil reais em 2022, aponta a Agência Nacional de Saúde. O cenário é crítico e pode pesar no bolso dos beneficiários, com reajustes mais salgados. Os planos de saúde registraram no quarto trimestre de 2022 o pior desempenho econômico-financeiro desde o início da série histórica que remonta o segmento em 2001. Os dados constam num balanço apresentado nesta segunda-feira, dia 24, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A FenaSaúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar, considera um cenário crítico e alerta para o impacto dos reajustes dos planos de saúde. A divulgação do índice de reajuste dos planos individuais e familiares deve ocorrer em maio. De acordo com os dados financeiros, o lucro líquido do setor de todos os planos de saúde do Brasil despencou de 3 bilhões e 800 milhões de reais no quarto trimestre de 2021 para 2 milhões e 500 mil reais no quarto trimestre de 2022, comparado com a receita efetiva em operações de saúde, o principal negócio da atividade. O lucro do ano passado representa apenas 0,01, ou seja, para cada R$1.000 em receita, foi obtido um lucro de 1 centavo. De todos os dados, mostram que os percentuais, a tendência anual é de uma crise no setor, no pós-pandemia principalmente, com a deterioração dos resultados, especialmente dos grandes operadores após o lucro obtido de 18 milhões e 700 milhões de reais no ano 2020, o ano da pandemia, segundo o lucro obtido pela ANS. As famílias da classe C, que ganham entre 5.200 até 13 mil reais mensais, gastam, em média, um terço desse valor, o equivalente a 33,3% dos rendimentos com alimentação. A informação faz parte de uma pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Locomotiva. Já nas famílias mais pobres, gastam mais da metade do dinheiro recebido mensalmente na compra de alimento com rendimentos entre R$1.300 até R$5.200. Essas famílias classificadas como classe D e E usam 50,7% dos seus rendimentos mensais só para alimentação. Entre as famílias da classe B, com rendimento entre 13 mil a 26 mil reais, o percentual da renda comprometida de alimentação cai para 13%. O estudo foi encomendado pela empresa de benefício VR. De acordo com o estudo, para a classe C, os beneficiários como Vale Refeição e Vale Alimentação
representam em média entre 6 a 8% dos gastos com a alimentação. Para a classe D e E, esses benefícios chegam a cobrir 33% dessa despesa. A classe C, segundo a mesma pesquisa, representa no Brasil aproximadamente 109 milhões de trabalhadores. A maioria negras, 60%, e quase metade dessas famílias são chefiadas por mulheres, 49%. E 52% dessa população não concluiu o ensino médio. O poder de compra nos últimos anos, em um processo agravado pela pandemia da Covid-19, houve perda de poder aquisitivo dessas famílias. Nessa camada, a população de estratégia como adotadas por várias marcas de reduzir o tamanho das embalagens, a qualidade da composição dos produtos, como forma de disfarçar o aumento de preços, tendem a ser especialmente mal vistas pelos consumidores. O endividamento, segundo a pesquisa, 8 em cada 10 famílias da classe C têm dívidas em aberto, sendo que 1 em cada 3 está inadimplente, já registrado no SPC, das CDLs ou no Serasa. Muitas vezes, as dívidas são controladas como forma de garantir o consumo de itens básicos. No Senado, Roberto Campos Neto debateu e rebateu 7 críticas frequentes do governo de Lula ao Banco Central. Em audiência no Senado, na última terça-feira, a audiência pública, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, rebateu as críticas que têm sido feitas pelo governo Lula com relação aos juros altos da taxa Selic, que é o do sistema de liquidação e custódia do Banco Central. Segundo Campos Neto, o presidente do Banco Central, Roberto, tem o voto pessoal dele e participou da audiência para dizer que o Banco Central tem 9 diretores e que a taxa de juros de 13,75 aprovada em abril como manutenção da taxa Selic foi por unanimidade. Os 9 diretores do Banco Central votaram a favor pela sua manutenção. Mas com a configuração dessa nova estratificação de um plano de economia que está sendo conversado com o Congresso Nacional, parlamentado com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, há a probabilidade de já na primeira sessão de maio do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, haver uma pequena redução da taxa básica da Selic, caindo, quem sabe, de 13,75 para 13,25. Aguardemos a primeira reunião do Copom, que será no mês de maio próximo já para chegar. Mas Campos Neto foi enfático em dizer que a inflação continua no Brasil preocupando e que o Banco Central, cuidando da sua política fiscal e monetária, tem se havido na sua responsabilidade de manter taxas altas, o que não é louvável pelo mercado, pelo comércio, nem pelo serviço, nem pela agricultura, pecuária, indústria, mas necessária para segurar os preços pela pouca movimentação financeira na concessão de créditos pelos bancos e as instituições financeiras em geral. Ele foi loquaz, falou com propriedade durante mais de 3 horas com os senadores e explicou a política monetária e fiscal que tem sido mantida pelo Banco Central, que tem um presidente eleito com mandato até junho de 2024. Portanto, ele ainda tem mais 1 ano e 2 meses como presidente do Banco Central. E por falar em inflação, o IPCA 15 mostrou a desaceleração da alta para 0,57% em abril e um avanço de 4,16% em 12 meses. A taxa de abril é a menor para o mês desde o ano 2020 e o ano da pandemia. E a variação em 12 meses, a menor desde outubro de 2020 também. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, amplo 15, subiu 0,57% em abril, após a alta de 0,69% em março. E formou, nessa quarta-feira, ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em abril de 22, o IPCA 15 tinha subido 1,73%. A taxa a menor para o mês desde abril de 2020, quando tivemos, em abril de 2020, uma taxa negativa, ou seja, os preços baixaram em relação ao mês anterior em 0,01%. O resultado ficou abaixo agora em abril das expectativas medianas de 34 projeções de analistas e consultorias de instituições financeiras feitas pelo Valor Data, que é
o Instituto de Economia do Grupo Datafolha. O intervalo de estimativas era de alta de 0,50% a 0,80%. Com o dado de abril, o IPCA 15 acumula 4,16% em 12 meses. É a maior taxa para um período de 12 meses desde outubro de 2020, quando foi 3,52% até fevereiro, e o resultado em 12 meses era de 5,36%. Já o resultado acumulado do IPCA 15 nos primeiros 4 meses de 2023 significa 2,59%, o que ainda é alto para o período. O resultado em 12 meses ficou pouco abaixo das 34 estimativas, fixando-se a meta de inflação perseguida pelo Banco Central agora em 4,19%. O ministro Fernando Haddad, da Economia, disse ontem que a Shell vai nacionalizar 85% de suas vendas em 4 anos. Importante para eles, vejam, o Brasil não apenas como mercado consumidor, mas produtor, disse o ministro Fernando Haddad. O ministro da Fazenda disse também que a empresa de comércio eletrônica Shell vai aderir ao plano de conformidade da Receita Federal para se adequar às exigências de tributação, à fiscalização brasileira, assim como farão outras plataformas concorrentes. Pela proposta da Receita Federal, as plataformas irão recolher diretamente os impostos devidos das encomendas que vêm do exterior. O ministro petista se encontrou mais cedo ontem com um representante da companhia, que também se comprometeu em 4 anos a nacionalização de 85% das suas vendas no Brasil, segundo o Haddad, em um plano que envolve também transformar o país em plataforma de exportação da empresa. Abre aspas, eles se comprometeram por escrito a internalizar 85% da produção, inclusive porque o Brasil vai se tornar plataforma de exportação da Shell. Fecha aspas. Com essa informação, ele veio a dizer que o mercado de trabalho tende a crescer no Brasil nos próximos 4 anos, já que a Shell vai produzir 85% do que vende no Brasil, e são bilhões de reais em nosso próprio território. É uma notícia alvissareira a médio e longo prazo. A ministra Simone Tebet disse que o governo vai lançar em 3 pacotes este ano ainda para elevar as receitas. Abre aspas, pelo lado da receita tem muita coisa vindo pela frente, fecha aspas, afirmou a ministra Simone Tebet do Planejamento. O governo deverá lançar, no total, 3 pacotes para elevar a receita deste ano, disse ela na última quarta-feira, ontem, a ministra do Planejamento e do Orçamento. Simone Tebet, em almoço na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, disse que há um grande desafio do Ministério da Fazenda de elevar as receitas. O primeiro, disse, foi lançado em janeiro e gerará cerca de 150 bilhões de reais por parte da forma permanente e a forma episódica. Ela admitiu que pode haver alguma frustração nesta estimativa. Segundo o pacote, que está em andamento, a votação no Superior Tribunal de Justiça, STJ, do processo que discute a exclusão da base de cálculo do imposto de renda de pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, dos benefícios concedidos pelos estados a empresas em relação ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que envolve cerca de 90 bilhões de reais. Outro exemplo é a taxação das compras feitas com marketplaces internacionais. Um terceiro pacote virá no segundo semestre, informou ela. Não antecipou nenhuma medida com relação ao assunto. O terceiro pacote vai depender da vontade do Congresso Nacional de aprovar o arcabouço fiscal. Segundo Tebet, esse terceiro pacote só sairá se o primeiro e o segundo não produzirem efeitos colaterais. Pelo lado da receita, tem muita coisa vindo pela frente, afirmou ela. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou ontem com uma queda de 0,86%, aos 102.300
e 317 pontos. É a terceira queda diária de segunda, terça e quarta da Bolsa de Valores de São Paulo, repercutindo mais um mercado internacional, onde os bancos dos Estados Unidos, os pequenos e médios bancos, continuam preocupando com a sua liquidez e também as commodities de petróleo, de aço, de ferro, minério de ferro, que estão em baixa, além das preocupações natural com a economia nacional. O dólar americano fechou a R$ 5,06. Bom dia e até a próxima semana com um novo podcast.